Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Mateus e a gente hoje vai estudar, se Deus quiser, os capítulos 22 e 23. Então vamos lá? Começando com o capítulo 22. O capítulo 22 eu dividi em 5 partes para ficar mais fácil de entender. E a primeira parte é a parábola do banquete de casamento. Capítulo 22, versículo 1. Jesus lhe contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e está tudo pronto, venham para a festa. Festa, gente, lugar de abundância. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, o outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Então, olha só. Esses daqui são aqueles que olham, mas não enxergam. Eles não enxergaram, gente. Eles foram convidados para um banquete, para uma festa. A festa é sinônimo de abundância. E aqui se refere à graça de Deus. Você não merece, mas você está sendo convidado para o banquete. E essas pessoas não quiseram participar, elas se recusaram de participar. Versículo 7. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Aí vai entrar quem? Os gentios, que somos nós, ou seja, Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Esse banquete foi feito para eles, mas eles não quiseram participar. Eles não creram em Jesus. Quem que era o rei? Era Deus. Quem que era o filho? O banquete era de Jesus. E quem que é a noiva, gente? A igreja. Jesus é o noivo, a noiva é a igreja. Então, como os judeus não quiseram participar, aí entra quem? Os gentios. Aí no versículo 10. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então, olha só, foi alguém que ouviu o chamado, entrou, mas não quis uma nova vida. Não dá para permanecer dentro do banquete com roupa antiga. Não dá para ficar em cima do muro, sabe? Querendo as bodas, certo? Que é o banquete, o casamento, e o mundo ao mesmo tempo. Você precisa escolher. Aquele que quer a graça de Deus, mas não quer renunciar às suas vontades, às suas paixões, os pecados, os vícios deste mundo, vai ser lançado para fora. Então, precisamos estar com as vestes da santificação. Que vestes é essa que está se referindo aqui a essa parábola? É as vestes da santificação. É necessário matar o velho homem, nascer de novo e se vestir do novo homem. Olha só no versículo 13. Então, o rei disse: amarram-lhes as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então não basta, gente, ouvir e aceitar o chamado. É necessário usar as vestes da santificação para você ser escolhido, porque senão você vai ouvir, vai topar, vai entrar no banquete, mas você não vai estar vestido adequadamente, que é com a vestimenta da santificação. E através dessa vestimenta, através do caminho da santificação, ali você é limpo, você é purificado. Muita gente aqui precisa entender que estar no caminho da santificação, que estar com a veste da santificação não é sinônimo
de que você vai ser santo, né? Porque tem muita gente que fala, só porque virou crente agora é santo. Se acha o santo. Antes se aprontava todo e agora é o santo. Não é isso, gente. Ninguém vira santo. A gente aprendeu anteriormente que ninguém sequer é bom. Só um somente que é bom, e esse é o Deus. Ninguém aqui é bom, bonzinho, boazinha, e ninguém é santo, ninguém vira santo. Mas você pode escolher investir a roupa da santificação, que é onde você trilha o caminho da santificação, que é onde você mata as suas vontades, porque você passa a preferir a vontade de Deus, porque ela sim é boa e agradável para você. Aonde você deixa os seus desejos, os seus vícios, todos os pecados para trás, você se liberta, você não é mais escrava dos pecados. É onde você aceita o convite, onde você passa a ser escolhido, e aí você trilha firme e forte no caminho da santificação, seguindo Jesus. É o caminho de Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não se engane. Ninguém vai ao Pai por boas obras. Ninguém vai ao Pai porque se acha bonzinho. Ninguém vai ao Pai porque é rico. Ninguém vai ao Pai porque é pobre. Você só vai ao Pai através de Jesus. Não se engane. Tem que aceitar as vestes da santificação. Lembra o louvor que eu mandei na semana passada, que fala das bodas do Cordeiro? O louvor fala exatamente isso. Eu abro mão da fama, status e dinheiro. Eu prefiro as bodas do Cordeiro. Se a gente quiser participar das bodas do Cordeiro, se a gente quiser pertencer à noiva de Cristo, que é a igreja, a gente precisa se vestir do novo. Precisamos aceitar que o nosso velho homem seja morto e que nasça o novo, com roupas novas. A gente precisa de roupas novas. Não tem como permanecer no banquete com roupas inapropriadas. Não tem como. Aquele que for chamado, mas não quiser se vestir com roupas novas, não será escolhido para permanecer no banquete. Você precisa se vestir de roupas novas. Para ser escolhido, né? Você precisa estar com as vestes da santificação. E é aquela mesma história que a gente já leu, né? Todinho lá no Velho Testamento. Tem a história de Raabe, que ela aceitou a fé dos israelitas, ela passou a pertencer àquele povo, mas ela largou toda a cultura dela, tudo que ela fazia de errado, como prostituição, ela teve que deixar para trás, ela teve que vestir as vestes de israelita para poder pertencer àquele grupo, né? Jesus disse: vá e não peques mais, né? E infelizmente hoje em dia tem muita gente pregando heresia, dizendo que Deus te ama como você é e você não precisa ser transformado. Não se engane. Aquele que não quer ser transformado, ele não será escolhido. E a gente lê isso várias vezes no Novo Testamento. É bem claro, só não enxerga quem não quer. Aí a gente já vai para a segunda parte, que é o imposto para César. Ainda no capítulo 22, versículo 15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo a prenderem. Então aqui já está mostrando qual que é a real intenção deles. Versículo 16. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos como o senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olha eles, né? Cheio da conversinha. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos, o que o senhor pensa a respeito disto? É certo pagar impostos a César ou não? Então, olha só, os judeus, eles achavam injustos ter que pagar impostos a Roma, porque eles eram governados por Roma, né? Então, aqui, os fariseus, eles queriam de algum jeito prejudicar Jesus. Então eles vieram com essa pergunta, queriam colocar Jesus em apuros, porque se Jesus dissesse para o povo que era justo, né, o povo ia ficar frustrado e chateado com a resposta de Jesus. E se Jesus falasse que era injusto, né, e que não tinha que pagar os impostos, os romanos iam prendê-lo, certo? Então eles estavam tentando aqui armar alguma coisa para poder prejudicar Jesus. E é isso que eles estavam fazendo desde o início, né? A gente leu aqui várias passagens parecidas com essa. Aí no versículo 18,
Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar uma armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe derem uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e os títulos nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertencem a César, e deem a Deus o que pertencem a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Então Jesus falou para eles, né? Essa moeda aí que vocês utilizam, qual é a imagem que tem naquela moeda? E tinha a imagem de César. Então Jesus disse a ele: o que é de César vocês deem a de César, e o que é de Deus vocês deem a Deus. Então Jesus ali, ele não tirou a autoridade do governo, ele respondeu que era para pagar os impostos. A moeda tinha a imagem de César, essa moeda era para ser usada aqui nesse mundo, então era para pagar o que era necessário, eram para eles obedecerem e pagar os impostos. E deem a Deus o que pertence a Deus. E o que pertence a Deus? A vida deles, a nossa vida pertence a Deus. Aceite Jesus e seja obediente a Ele. Reconheça que tudo pertence a Deus e se prostre somente a Ele, somente a Deus. Não tem que se prostrar nem idolatrar os governantes, mas se foram determinados aqueles impostos, então pague, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E aqui, mais uma vez, eles ficaram decepcionados porque não conseguiram fazer com que Jesus fosse preso. Ainda no capítulo 22, agora a terceira parte, discussão sobre ressurreição dos mortos. Versículo 23. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos. Versículo 24. E perguntaram: mestre, Moisés disse, se o homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família, aí eles contaram aqui uma situação. Numa família tinha 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu. E o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Eles eram cheios de querer pegar Jesus, mas essa pergunta aqui é bem interessante, né? Então, olha só. Jesus, ele acredita no casamento. O casamento é o plano de Deus. A constituição familiar é o plano de Deus. Ele acredita na lei de Moisés, ele não veio para revogar as leis. Ele acredita e também acredita na ressurreição, ele prega a ressurreição. E novamente eles estavam tentando deixar Jesus sem saída, porque na linha de raciocínio deles, se existe ressurreição, aquela moça estaria em adultério, né? Porque na cabeça deles, então vai ter a ressurreição e depois, quando os mortos ressuscitarem, ela vai ter adulterado, então, e aí ela vai ter infringido uma lei de Moisés. É isso que eles estavam tentando, dando a entender, entendeu? Querendo ali mostrar para Jesus que tinha alguma coisa ali que não se encaixava, que Jesus poderia estar enganado. E Jesus respondeu, versículo 29, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Olha só, isso daqui responde muitas perguntas. Porque tem muita gente que faz aquela pergunta, mas depois quando eu estiver no céu, lá eu vou poder ficar de novo com meu marido? Com quem eu fui casado, né? Como que vai ser lá no céu? Né? A gente fica com essa dúvida e aqui está explicando que o corpo glorificado, ele não será um corpo reprodutivo como é o nosso corpo aqui natural, certo? Então, muito provavelmente lá no céu, não vai ter junção carnal, vai ser um corpo glorificado, entende? Então, aquelas pessoas que hoje estão casadas, né, e estão assim um pouco tristes, porque até o que a morte os separe tá demorando muito, e ainda ficam ouvindo as outras pessoas falar, ai meu Deus, mas quando eu for pro céu eu vou ter que continuar lá com o meu marido ou com a minha esposa e eu não quero. Aqui já é um alívio para quem pensa dessa forma, porque lá no céu teremos os corpos glorificados. Certo? Então não vai ter junção carnal, não teremos corpos reprodutivos, seremos como anjos. Aí no versículo 31,
Agora, quando haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito nas Escrituras? Disse Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com o seu ensino. Ou seja, Deus é o Deus dos vivos. Então, existe sim ressurreição. Os mortos ressuscitarão, certo? Porque o Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, nós estamos aqui nesse mundo natural, né? Onde o maligno chegou antes da gente, porque lembra? Lúcifer tentou convencer os anjos lá do céu a ficarem a favor dele, porque ele queria ser adorado e idolatrado acima de Deus, porque ele estava se achando bonzão. E ele provavelmente fez ali a proposta para todos os anjos e 1/3 aceitaram. Só que ele e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu e caíram na terra. E depois que nós chegamos, certo? Então, nesse mundo aqui, que é do maligno, né? Nós estamos aqui com os nossos corpos naturais. Depois, quando a gente morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Tomara a Deus que iremos todos para o céu, certo? E lá, depois no céu, haverá a ressurreição. E isso nós vamos entender agora nos próximos capítulos e também depois nós vamos entender melhor no livro de Apocalipse. Vai dar pra gente tirar várias dúvidas. E essa dúvida aqui que fala que não se darão em casamento porque serão como anjos do céu, isso daqui é um versículo importante, porque eu já ouvi várias pessoas falando, né? Ah, não, mas quando eu estiver lá no céu eu vou casar de novo. Ah, porque daí eu vou constituir família, porque eu vou ter filhos. Como será que vai ser? Aqui tá falando que não, tá falando que seremos como anjos do céu, corpos glorificados. Bom, agora a gente já vai para a quarta parte, que é o mandamento mais importante, versículo 34. Sabendo que os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, gente, eram 613 mandamentos, né, que estão registrados lá no Antigo Testamento. E esses dois é o resumo daqueles 10 mandamentos. Então, olha só, os primeiros mandamentos. Ame seu Deus de todo o seu coração, não adorar a imagens, não usar o nome de Deus em vão, separar o sábado, né, que é separar um dia para santificar ao Senhor, honrar pai e mãe. Tudo isso se resume nesses dois que Jesus acabou de falar. Jesus, ele é o verbo encarnado, e eles acharam que ia pegar Jesus ali de alguma forma, né? E quem ama de todo o coração vai querer obedecer e não vai querer decepcionar. Então, se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você crê que Ele morreu por você, por mim, por nós. Nós não merecíamos, mas Ele foi lá e se sacrificou por nós. E passamos a ser adotados como filho. Se nós amamos Deus de todo o nosso coração, qual o intuito que nós teremos em querer entristecer a Deus? Não, né? Quando você ama muito uma pessoa, você não quer deixar ela triste. Você não quer decepcioná-la. E se você não quer decepcioná-la, você faz o quê? Você passa a obedecer, porque a autoridade de Deus é a autoridade divina, Ele que sabe o que é melhor pra gente. E é muito fácil a gente obedecer a Deus, né? Porque a gente sabe que Ele tá certo. Ele é a autoridade suprema. A gente não tem dúvidas, não é aquela autoridade humana que às vezes dá uma ordem, mas você meio que desconfia se a pessoa realmente está te dando aquela ordem porque ela quer o seu bem. Com Deus não tem isso. Deus é a autoridade divina, Ele sabe o que é melhor pra gente. Mesmo que a gente não entenda no momento, a gente tem aquela paz e tranquilidade porque a gente sabe que Ele quer o melhor pra gente. E quando a gente ama, a gente quer agradar, a gente quer obedecer, a gente quer passar nas provas, né? A gente quer que Deus sinta orgulho da gente. Então a gente faz de tudo para obedecê-lo. E nós amamos de todo o coração quando cremos que Ele nos amou primeiro.
Primeiro, mesmo não merecendo. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender o sacrifício de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso único Senhor e Salvador. E para amá-lo, a gente precisa conhecê-lo, né? Porque quanto mais você conhece, mais intimidade você cria, mais você admira, mais você ama. E como que a gente conhece ao Senhor? É através disso que nós estamos fazendo. Através da Bíblia. É se aprofundando na Bíblia. A gente passa cada dia mais conhecê-lo, cada dia mais a gente fica impactado, né, com quão extraordinário o Senhor é, e cada dia mais a gente passa a amá-lo. Isso se torna algo automático, né? A gente nem precisa se lembrar que você precisa amá-lo. Não, já é algo automático, porque você passa a conhecê-lo e você fica extremamente admirado e impactado com todo o amor que ele sente por nós, por tudo que ele fez por nós, e é muito automático, né? A gente passa a amá-lo, porque a gente passa a conhecê-lo. Não tem como conhecer e não amar. Aí a gente já vai agora para a quinta parte. Capítulo 22, quinta parte, de quem Cristo é o Filho. Versículo 41. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Entenderam aqui? No versículo 46, ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas, porque todo mundo sabia que o Messias era filho de Davi. Mas como assim? Como que Jesus era filho de Davi, se Jesus é o próprio Deus, estava lá no trono e teve que descer, se ele veio antes de Davi? É isso que eles estavam perguntando. Olha só, o filho de Davi, Jesus, era filho de Davi por causa da genealogia, que a gente estudou lá no começo, e ele era filho de Davi como homem, porque ele nasceu em forma de homem, para sentir tudo aquilo que a gente sente, certo? Mas filho de Deus como Deus, porque ele estava lá em cima, do lado do trono de Deus, e ele teve que descer, para que o plano de Deus fosse cumprido. Então o Messias, ele era o verbo encarnado, era o Deus em forma humana andando entre eles. Então aqui Jesus responde: filho de Davi, por causa da genealogia, porque Jesus, ele teve que vir em carne, ele teve que passar pelas tentações, ele passou por tudo que a gente passa e muito pior, ele morreu por nós, morreu de cruz, que era uma morte horrível, muito dolorosa, ele levou sobre si o pecado da humanidade, e esse era o plano de Deus, precisava do sangue do Cordeiro, e ele foi o Cordeiro que se entregou por nós. Mas ele sempre foi o Filho de Deus, ele desceu do céu, para que o plano de Deus fosse concluído, para que nós pudéssemos ser adotados como filho. E ali encerra o capítulo 22 de Mateus. Agora a gente vai entrar no capítulo 23. Então aqui Jesus, nesse capítulo, ele rasga o verbo, né? Ele veio para pregar a verdade, ele não se importava se assim ia estar agradando as pessoas ou não, ele não se importava se as pessoas iam aceitar ele ou não, ele veio para pregar a verdade. Jesus pregava com autoridade, ele era um Deus vivo, e ele praticava aquilo que pregava, então ele tinha muita autoridade mesmo, porque ele sabia do que ele estava falando, porque ele veio em carne e osso, ele passou pelas mesmas dificuldades que a gente passa, então ele pregava com autoridade, né? Ele tinha experiência, ele tinha passado por aquilo, então ele sabia o que ele estava falando. Gente, uma coisa aqui importante de falar desse capítulo é o seguinte, muita gente acha, né? Jesus é só amor, né? Jesus, o pessoal até viaja na maionese, fica falando que Jesus é do paz e amor, né? Que Jesus não veio para brigar, ele não veio para discutir, né? Não, Jesus é só amor, ele só vem para passar a mão na cabeça. E as pessoas, elas se iludem e se enganam. Porque
Porque Jesus, ele veio para rasgar o verbo. A gente viu várias vezes ele confrontando, lembra? Lá na frente do templo, ele derrubou todas aquelas mesas daquele comércio, porque na verdade era fins lucrativos. Então ele veio várias vezes, ele rasgou o verbo. Ele não foi aquela pessoa que passou a mão na cabeça dos mestres da lei, dos fariseus, ou daquelas pessoas que estavam tentando ali inibir a autoridade dele. Não, ele veio para dizer a verdade, ele não estava preocupado se aquele grupo ia aceitá-lo ou não. Ele sabia que a morte dele estava certa, que ele ia ter que morrer por nós. Né? Então ele não estava aqui de passagem, de brincadeira, ele não veio aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas ele é o amor, ele não tem amor, ele é o amor. Só o amor poderia se entregar por nós naquela cruz, só o amor. E agora capítulo 23, vamos lá. Jesus critica os líderes religiosos. Versículo 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Por quê? Porque eles estão passando aquilo que Moisés deixou descrito, certo? Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Olha só o que Jesus fala, né? Versículo 4. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume, vestem mantos com franjas mais longas. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que na época que a gente falou sobre isso, eu coloquei até a imagem, né, de um judeu que ele usava aqui uma caixinha na cabeça, lembra, né? Era preso aqui, uma caixinha, ele usava aquela faixa de couro, né, que enrolava aqui no braço, e eles usavam umas franjas na roupa, né? Que aquilo lá mostrava que eles eram um judeu, assim, íntegro, né? Que ele obedecia às leis, que ele estava ali conforme a moda do ritual judeu. E é isso aqui que Jesus está falando. Não se impressionem com aquilo que vocês olham, né, com o que vocês veem, com as roupas que eles vestem, com os rituais que eles cumprem. Não se impressionem com isso. É isso que Jesus está falando aqui. Versículo 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes, de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi, ou seja, eles gostam de reconhecimento, eles gostam de mordomia, eles gostam de privilégios, eles gostam de se aparecer, eles querem ser exaltados. Por isso que Jesus disse, façam o que eles dizem, porque eles recitam as leis de Moisés e é para ser cumprido, mas não sigam o exemplo deles. Lembra que a gente já falou? Jesus foi o verdadeiro mestre, o líder, ele foi o verdadeiro líder, e aquele que quer ser líder é o primeiro que tem que servir, e foi isso que Jesus nos ensinou. Só que estes mestres aqui, esses líderes religiosos, eles queriam ser servidos, né? Eles queriam se aparecer, e é por isso que Jesus está rasgando o verbo em cima deles. Não deixam, versículo 8, não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Quem é o nosso verdadeiro mestre? É Jesus. Somos irmãos em Cristo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Aqui ele não está falando de pai carnal, tá bom? Ele está falando do Deus pai ou de pai espiritual. Porque tem algumas religiões, né, que vocês passam a chamar lá o líder de pai. Ah, ele é meu pai, ele é meu pai. Não, tá falando que existe somente um pai, que é o Deus no céu. Não tá falando sobre o pai natural, tá? Pode continuar chamando seu pai natural de pai, ele é seu pai. Não é isso que ele tá falando aqui. Versículo 10. Não deixe que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Muita gente quer ser líder, quer ser chefe, porque acha que só quer mandar e não quer fazer. Só que Jesus nos ensinou que o líder é aquele que tem que servir, é aquele que tem que dar o exemplo e não ser como esses fariseus aqui, como esses mestres da lei da época.
Olha só esse versículo famoso. Pois os que exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Vamos parar por aqui para explicar isso. Tem muita gente que entende isso tudo errado. Tem gente que, por exemplo, passa uma humilhação na rua, no trabalho, uma discussão com a parentela, uma discussão com alguém, e aí ela passa a ser humilhada, certo? A pessoa é humilhada. E aí ela fica crendo e falando, eu fui humilhada, fui escorraçada, mas Deus vai me exaltar porque os humilhados serão exaltados. Sinto muito lhe informar que essa pessoa está errada, porque não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que aquele que se humilhar perante Deus será exaltado por Deus, porque é Deus que levanta, é Deus que nos coloca nos melhores lugares, é tudo Deus. Entendem? Então olha só, o que é o se humilhar? O se humilhar é quando você reconhece que você é falho e pecador, é quando você reconhece que você é como uma formiguinha diante de Deus. É quando você reconhece que você é totalmente dependente de Deus. É quando você reconhece que foi Deus que te capacitou, que você não é o bonzão. É tudo graças a Deus. Quando você reconhece isso, quando você se humilha e se prostra perante ao Senhor, perante ao altar do Senhor, e você diz, Deus, eu sou falho e pecador. Eu tô tentando me esforçar, Senhor. Eu tô trilhando o caminho da santificação, papai, mas tá difícil, Senhor. Porque a luta aqui da carne com o espírito tá difícil, Senhor. Não é você se achar que você é o bonzão e que daí você foi injustiçado e humilhado. Entende? Não é isso. É quando você assume que é falho e pecador, quando você reconhece que todos os dias você tem que ser melhor do que você foi ontem. Todos, gente, não sou só eu ou só você, são todas as pessoas. E isso que é o start, é a chave para a mudança de mentalidade. Enquanto as pessoas não entenderem o quão falho e pecador elas são, enquanto elas não se prostrarem perante Deus, enquanto elas não se humilharem perante Deus, elas não serão exaltadas. Elas não virarão a chave da metanoia, que é a transformação de mente. Para isso, todo o orgulho, toda a altivez, todo o sofisma tem que cair por terra em nome de Jesus. Olha só, esses tempos atrás, eu estava assistindo outro testemunho, né? Eu amo ouvir testemunho. E dessa vez eu estava ouvindo um testemunho de um homem árabe que ele é ex-muçulmano. Lembra que eu falei semana passada de uma mulher, né? Que era ex-muçulmano. Dessa vez eu assisti de um árabe que era ex-muçulmano. E esse árabe era aquele que fazia parte dos grupos terroristas. E ele disse que uma vez ele até foi com uma bomba, onde foi determinado para ele ir. Ele era para ser o homem-bomba e explodir. Só que a bomba falhou e não explodiu e por isso que ele não morreu. Mas ele falou que já fez de tudo. E aí ele falou assim que uma vez um moço xingou ele, ofendeu ele, né? E ele não levava desaforo para casa. O que ele fez? Pegou uma faca e esfaqueou o homem. Ele, se eu não me engano, ele falou que deu 8 facadas. Eu não lembro a quantidade, mas acho que era isso. Ele disse que deu 8 facadas no homem, simplesmente porque o homem o ofendeu. Foi lá e deu 8 facadas. Aí ele falou que contou toda a história dele e tudo mais, e que depois que ele foi convertido, que ele enxergou Jesus, que ele aceitou Jesus, que ele aceitou passar pelo caminho da santificação, trilhar o caminho da santificação, que ele resolveu colocar as vestes da santificação. Aí teve uma vez que ele encontrou o irmão desse moço, que ele tinha esfaqueado. E que daí, quando o irmão dele se aproximou dele, começou a zombar dele, falando, agora você é cristão, né? Agora você não faz parte lá do grupo islâmico, você não faz parte dos grupos terroristas, agora você aceitou Jesus e virou cristão, é isso? Aí o que o cara fez? O cara pegou e deu um tapa na cara dele, pegou e deu um tapa na cara dele e virou pra ele e falou assim, isso daí é pra ver se você é cristão de verdade mesmo, porque Jesus explica que quando a pessoa toma um tapa na cara, ela tem que dar o outro lado pra bater, né? O meu irmão, ele só simplesmente te ofendeu com palavras e você foi esfaqueou ele. Então agora eu quero ver se você é cristão mesmo e se você vai segurar esse tapa na cara que eu te dei. Ele tava testando ele. E aí ele falou assim que na hora o sangue dele subiu. Ele falou, nossa, na hora meu sangue subiu. Ele falou, meu Deus do céu. Ele falou, é muito difícil. Porque ele falou assim, ele explicou que para um árabe é muita humilhação tomar um tapa na cara. Ele falou, é muita humilhação. Ele falou, um árabe tomar tapa na cara por muito menos. Ele falou, eu esfaqueei o irmão dele.
Ele falou, e meu sangue subiu. Aí ele disse que ele estava num restaurante sentado comendo, né? E que esse moço se aproximou dele. E ele falou que na hora ele já olhou pro prato assim e viu a faca. Ele falou, na hora eu pensei que eu ia pegar aquela faca e que eu ia esfaquear ele também. Mas ele falou que na hora, quando ele tava aquele sangue fervendo, o Espírito Santo veio e ele sentiu a água fria do Espírito Santo. Ele falou, na hora eu senti o sangue fervendo, subindo, aí o Espírito Santo veio e pá, me jogou um balde de água fria e eu comecei a esfriar. Na hora que eu comecei a esfriar, eu olhei pra ele e falei pra ele, pode bater agora desse lado. E o homem pegou e bateu. O homem ficou totalmente assim, com os olhos arregalados, né, já esperando que ele ia matar ele. E ele pegou e deu a outra face. E aí ele só olhou, pegou a Bíblia dele, estava em cima da mesa, pegou a Bíblia, olhou pro moço e falou, que Deus te abençoe, e virou as costas e foi embora. Ele falou assim, olha, se não fosse o Espírito Santo, eu não ia conseguir fazer aquilo. Porque por mais que a gente sabe que a gente tem que vestir as vestes da santificação, a gente sabe que é difícil, porque é a luta da carne contra o Espírito. Gente, não é fácil para mim, para ele e para ninguém. Quantas vezes a gente não ouve, a gente não vê alguma coisa, a gente quer voar no pescoço da outra pessoa. Aí que a gente precisa estar com relacionamento com Deus para a gente poder estar sensível ao Espírito Santo. Ele sentiu a água gelada do Espírito Santo, gelando ele, apagando aquele furor. E aí ele foi embora. Aí ele falou que anos depois, ele encontrou com esse mesmo homem e ele disse que esse homem estava convertido, tinha aceitado Jesus também e ele tinha se tornado cristão. E aí ele começou a conversar com esse homem, né? E esse homem testemunhou para ele. Esse homem falou para ele, olha, eu aceitei a Jesus porque eu fiquei impactado quando eu dei um tapa na cara e você não revidou e você depois virou a outra face e falou para mim bater. Ele falou, eu fiquei impactado porque eu te conheço. Né? Ele falou, eu conhecia o velho homem que você era e eu vi realmente a transformação que você teve. E eu também desejei essa transformação. Por isso que eu me converti e aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. E a gente está falando de um povo muçulmano, gente. Não é um povo, aqui como a gente está acostumado, no país onde a gente vive, que as pessoas simplesmente não querem nada com nada e diz que é cristão, mas não lê a Bíblia, não faz nada, sabe? Diz que na verdade não é nada. Não, lá eles eram muçulmanos, né? Eles eram da religião islâmica. Lá eles levam muito a sério, eles são muito obedientes. Eles nascem com aquela religião, com aquela cultura. E eles se converteram ao cristianismo. Eles foram impactados e aceitaram Jesus. E ali, esse ex-muçulmano, ele fala, ali eu pude viver na prática essa passagem. Dos humilhados serão exaltados, porque ele falou, o Espírito Santo, ele me deu um banho de água gelada, e naquela hora eu percebi que eu tinha que me humilhar perante Deus, entende? Ele não estava se humilhando perante aquele homem, ele estava se humilhando perante Deus. Olha, Senhor, eu sei que eu sou fraco e pecador, eu estou quase pecando, Senhor, mas o seu Espírito Santo veio com a sua água gelada, e o Espírito venceu nessa luta, a carne perdeu, e eu consegui dar minha outra face. E depois de um tempo ele descobre que esse homem havia aceitado Jesus. E aí ele viu, eu me humilhei perante ao Senhor, eu permiti que o Espírito Santo me conduzisse, e aquela alma foi ganha. E ele falou, e naquele momento eu fui exaltado, porque eu servi como instrumento nas mãos de Deus, eu fui útil, eu derrubei a vontade da minha carne e consegui obedecer a palavra de Deus. E isso é realmente na prática, né? Os humilhados, ele se humilhou perante Deus, ele aceitou que o Espírito Santo derramasse aquela água fria, que ele matasse a vontade da carne dele. E é exatamente isso, é matar a vontade da sua carne. O que você quer nesse momento? Você quer pegar um cigarro, você quer fumar, você quer usar a sua droga, você quer beber essa bebida alcoólica porque é ali que você sente alegria, ali que você sente êxtase, você quer assistir um vídeo de pornografia, você quer ganhar dinheiro de maneira ilícita. O que é que você quer? É isso que Jesus pede, larga o que você quer, mata essa vontade da sua carne, mata essa vontade da sua carne. E deixe que o Espírito Santo te conduza para que você fique firme no caminho da santificação. Às vezes é fácil falar, mas a gente sabe que no dia a dia não é fácil. E às vezes as nossas vontades,
elas não são tão explícitas assim como isso que eu falei, né? Ou tão fácil da gente poder separar que isso aqui realmente é um vício, é uma coisa ruim. Às vezes a vontade da nossa carne, ela tá disfarçada, né? A gente é tão manipulador que a gente disfarça, mas o Espírito Santo convence. Ele fala que aquilo é pecado e a gente precisa vencer esse pecado. A gente precisa se libertar da escravidão do pecado. E é exatamente isso que esse versículo está nos ensinando. Certo? Esse versículo também é citado em Lucas, né? É citado em outros evangelhos e também ele é citado também no Antigo Testamento. Mas todos têm esse objetivo, é essa mensagem que traz. Então não é ser humilhados pelos homens, tá, gente? Não é. É você aceitar e se humilhar perante Deus. Aquele homem, ele aceitou aquela humilhação. Porque ele sentiu, ele ouviu o Espírito Santo, ele sentiu a água fria do Espírito Santo. Essa que é a diferença. Versículo 13. Aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócrita. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permite que os outros entrem. Então, olha só. Ai daquele que aflição sentirão aqueles que dificultam a entrada das pessoas no reino de Deus. É exatamente o que Jesus falou anteriormente. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não entrarão no reino do céu. E se vocês seguirem o exemplo deles na prática, vocês também não entrarão. Ou seja, eles estão dando um mau exemplo e fazendo com que as pessoas também não entrem no reino dos céus. Aí no versículo 14, que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas, tomam posse dos bens da viúva de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Adianta então, gente, ficar fazendo um monte de reza pronta, ficar repetindo várias e várias vezes aquelas rezas na frente dos outros, em comunidade, para querer mostrar que é religioso, sendo que, na verdade, faz injustiça com as viúvas. E naquela época, como a gente falou anteriormente, viúvas não recebiam pensão. Tá? Os aposentados, eles não recebiam aposentadoria e eles não tinham misericórdia nenhuma. Eles roubavam, né? Eram desonestos com as próprias viúvas. Então, ai daqueles que usam o reino de Deus para os seus interesses pessoais, né? E tem muita gente que faz isso. Em nome de Deus, acaba usando indevidamente para os seus próprios interesses. Então, vocês estão vendo, né, que todas essas pessoas aqui sentirão aflição, porque a justiça de Deus não falha. No tempo certo, sentirão aflição. Aí no versículo 15, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior do que vocês. O que ele está falando aqui, gente? Ou seja, com o exemplo deles, eles acabavam ensinando as pessoas de maneira errada, né? E muitas das vezes eles se sentiam tão bons, tão mestres, que queriam que as pessoas fossem discípulas dele e não de Deus, entende? Então, além deles não entender o que realmente era uma verdadeira conversão, eles levavam as pessoas também para o ensinamento errado. Porque há somente um mestre, e esse mestre é Cristo Jesus, né? Há somente um mediador entre nós e Deus, e é Cristo Jesus. Não eram esses mestres da lei e esses fariseus. Na continuação desse versículo 16, tolos cegos. O que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem não haver importância se alguém jurar pelo altar, mas se jurar pela oferta sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que mais é importante, a oferta do altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Entende aqui o que ele está falando, gente? É sobre riquezas de dinheiro. Eles eram hipócritas. Eles, na verdade, queriam os privilégios de ser mestres e fariseus para usufruir do ouro do templo, das riquezas do templo, né? E aqui, na verdade, eles estavam mentindo. Porque o que tinha que honrar era o templo, eram as coisas de Deus, não é? Não era as riquezas, não era para usufruir das riquezas. E lembra, gente, quando a gente estudou o Antigo Testamento,
Foi tudo determinado, né? Moisés deixou tudo no esquema, tudo determinado, que realmente os sacerdotes, eles tinham que viver das ofertas, dos dízimos, né? Mas estava tudo muito bem ali explicado. Só que conforme os anos foram passando, eles acabaram o quê? Fazendo isso de maneira errônea. Eles acabaram abusando do poder deles, né? E usufruindo aquilo de maneira errônea. Eles acabaram tomando posse daquilo que eles não tinham que tomar posse. E é por isso que Jesus aqui está rasgando o verbo e falando para eles. Vamos no versículo 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: a justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Jesus não está falando que eles não deveriam dar o dízimo, eles deveriam, mas além disso, eles tinham que fazer coisas mais importantes, que é justamente cuidar daquelas pessoas que precisam, né? Porque eles eram sacerdotes justamente para isso, para dar bons conselhos, para dar boas instruções, conforme o que eles foram ensinados, conforme o que Moisés deixou descrito, conforme as instruções de Deus, e não conforme as instruções da cabeça deles, né? Da religiosidade que eles criaram em cima daquilo. Às vezes eles focavam muito nos rituais, nas pequenas coisas, sendo que era para focar nas pessoas. Jesus veio para mostrar que as pessoas importam. Ele veio para trazer refrigério, né? Então não era para eles ficarem se importando com tantos rituais, com tudo aquilo que eles tentavam fazer para mostrar que eles eram obedientes à lei, sendo que na verdade eles não tinham coração, né? Eles ali não tinham compaixão das pessoas que realmente precisavam de auxílio, de instrução. Aí no versículo 25, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Versículo 26, fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, o exterior também ficará limpo, ou seja, a limpeza, a purificação vem de dentro para fora. Não adianta deixar por fora tudo limpinho e bonitinho, achando que é de Deus, que não é. Tem que permitir a purificação, a limpeza, as águas purificadoras. A gente tem que deixar ela entrar e limpar a gente de dentro para fora. Não é você olhar para a pessoa, para a parte externa dela e dizer, aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus. Não se engane, né? É de dentro para fora. Aí versículo 29. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato os descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram, serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno, pois eu lhes envio os profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros na sinagoga, perseguindo-os de cidade em cidade. Que é aqui que Jesus estava explicando. Os judeus, eles tinham todos aqueles rituais, né? Eles gostavam muito de mostrar, querem se aparecer que eles são obedientes e seguem aos rituais. E aqui eles estão falando que, os fariseus falando, né? Eles falavam que se eles tivessem vivido na época dos antepassados, eles não teriam matado os profetas, eles teriam defendido o profeta. E Jesus aqui está dizendo que ele é hipócrita, porque o próprio Deus está na frente deles, e eles estão fazendo de tudo para Jesus ser morto. Então Jesus está falando, vocês são mentirosos, vocês são uma raça de víbora, porque vocês que vão fazer de tudo, vocês vão manipular para que Roma pegue e me crucifique, para que Roma me mate. E eu sou o maior de todos os profetas, porque eu sou o Deus vivo, eu sou o verbo encarnado, estou diante de vocês. Então vocês parem de ser mentirosos, porque vocês estão fazendo o que os seus antepassados fizeram. Os profetas foram enviados por Deus para dizer a verdade, não foi para passar a mão na cabeça. E ninguém gosta de ouvir a verdade. Então o povo judeu, eles davam um jeito de eliminar os profetas. Eles não davam ouvidos aos profetas.
E Jesus justamente veio novamente, para avisá-los. Eu sou o mediador entre vocês e Deus, não há outro. Então não há ritual que vocês façam, não adianta querer fazer as coisas bonitinhas, achando que vocês são religiosos e são de Deus, porque vocês não são, vocês são uma raça de víboras. É isso que Jesus estava falando, porque ele sabia que ele ia para a morte de cruz, que foi justamente manipulada por esses daqui que estão falando essas coisas, por esses hipócritas. E aqui estava bem perto, tá, gente? Já está bem próximo da crucificação. Aí, versículo 35. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel, lembra lá de Caim e Abel? Até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Jesus sabia de tudo. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Então, gente, aqui que Jesus faz? Ele rasga o verbo, né? Ele fala toda a verdade para eles, que na verdade eles eram um bando de hipócritas, eles só simplesmente praticavam todos os rituais que foram ensinados, mas eles não se permitiam ser purificados e limpos de dentro para fora, que era o mais importante. E eles ficavam falando dos profetas, ficavam falando das leis, ficavam falando de Moisés, mas na verdade eles não praticavam nada, né? Eles só falavam da boca para fora. E Jesus sabia da intenção do coração deles. Jesus sabia de tudo isso. E aqui também a gente aprende isso, né? Não são os rituais que nos levam a Deus. Não são. A parte final, ó, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso daqui, gente, esse último versículo responde a pergunta que a Elô fez semana passada. Semana passada ou retrasada, eu não lembro. Que a Elô perguntou, né, se os judeus que não aceitarem Jesus, por serem judeus, se eles serão salvos. Eu até falei, não, eles não serão salvos. Porque só vai a Deus aquele que aceitar Jesus. E aqui no versículo 39, deixa bem claro, pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então não basta ser judeu para entrar no reino dos céus e ser salvo. É necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aqui no versículo 37 está falando todo o esforço, né? Que olha só, quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha que protege os pintinhos. Então Deus é como aquela galinha que protege todos os seus pintinhos, coloca tudo ali debaixo dele para poder proteger. Quantas as vezes ele enviou os profetas para avisar sobre isso? Quantas passagens do Antigo Testamento não apontam para Jesus? Gente, são inúmeras passagens. O Evangelho de Mateus é justamente escrito para os judeus, para que eles entendam que Jesus é o Messias. Tudo aqui está comprovado, mas mesmo assim eles resistem. E aqueles que resistem, infelizmente, não serão salvos. Então é isso, gente. Vamos deixar todos os rituais para lá, toda a cultura que foi inserida na nossa cabeça para lá, para que a gente possa vestir de fato as vestes da santificação em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que ele venha com o sopro dele aqui na nossa mente, ó, que a gente possa sentir o ventinho do sopro do Espírito Santo e que a gente possa sentir a nossa mentalidade sendo transformada. Porque, gente, tem muita gente que fala, ai, eu tenho dificuldade, eu não entendo, eu não sou inteligente, eu não tenho capacidade. Esquece isso, esquece isso. Deus não trouxe a palavra dele para as pessoas que são inteligentes. Deus capacita aquele que tem interesse. Se você tem interesse, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou lendo a Bíblia, por favor, me explica, lê comigo, Espírito Santo, porque eu não estou entendendo. Espírito Santo, me explica, por favor. Abre o meu entendimento. E vocês vão vendo que o entendimento vai sendo aberto. E lembrem, a prática leva à perfeição. Então, para você ter entendimento, você tem que insistir, você tem que praticar o hábito da leitura. Você tem que ir realmente, mergulhar aqui na palavra de Deus. Tem que praticar. Não é ler só uma vez uma coisa, não entendeu e desistir. Não, tem que ter perseverança.
certo? E aqui juntas é muito mais fácil de entender. Então leia a Bíblia sozinha com o Espírito Santo, vem aqui, se reúna com a gente, assista os vídeos, para facilitar algumas coisas que às vezes a gente não entende. Eu mesmo não entendo tudo. Não entendo tudo, eu mesmo não me considero uma pessoa inteligente. Fala, nossa, você é inteligente. Não, eu não sou inteligente. Eu me considero uma pessoa esforçada. Quando eu quero aprender alguma coisa, quando eu sei que aquilo é importante, eu preciso daquilo, eu me esforço. Eu vou atrás. Não interessa se eu achar que eu tenho dificuldade, não interessa se as coisas estão difíceis, eu vou atrás porque eu tenho interesse, porque eu gosto daquilo. Então eu vou atrás para aprender. Então isso aqui deixa bem claro, a Bíblia não é só para os inteligentes, muito pelo contrário, tem muito inteligente que se acha muito e que nem sequer tem interesse pela Bíblia, e ele será deixado para trás. Então Deus quer as pessoas de coração quebrantado, e Ele vai nos capacitando, e a gente vai entendendo, e a nossa mente vai sendo transformada, em nome de Jesus. Amém? Então vamos finalizar e orar? Então, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Quanto que nós aprendemos, Senhor, com a sua palavra, Senhor. Quanto mais eu aprendo, quanto mais nós aprendemos, mais queremos aprender, Senhor. Amamos a sua palavra, Senhor, amamos. Ela é maravilhosa, Senhor. É muito bom entender, Senhor. É muito bom entender a sua palavra. Nos ajude a colocar em prática, Senhor, no dia a dia, Senhor. Traga a nossa mente, Senhor. Se for necessário, jogue um balde de água fria em nós, Espírito Santo. Acalma os nossos nervos, Senhor. Controla os nossos temperamentos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser usados como instrumento em suas mãos, papai. Traga a sua palavra no momento que a gente precisa ser útil, Senhor. Traga a nossa memória, papai. Nos ensina, Senhor. Queremos se humilhar perante o Senhor. Entregamos diante do seu altar, papai, todos os nossos medos, papai, as nossas limitações, Senhor. Sabemos que somos falhos e pecadores, papai, e nos humilhamos diante a ti, Senhor. Eu sei que sem ti eu não sou ninguém, eu sou menor do que uma formiga, papai. Mas eu sei que em ti, Senhor, estamos em vitória, papai. Nos capacita, Senhor. Queremos ser úteis, papai. Traga a nossa memória, Senhor, tudo aquilo que a gente precisa praticar e evangelizar, papai. Que a gente consiga, papai, se encher cada vez mais da sua palavra, papai. Queremos crescer em qualidade, papai. Que o seu Espírito Santo nos limpe e nos purifique, que Ele nos convença do pecado, papai. Queremos estar sensível ao seu Espírito Santo, Senhor. Nos mostra, Senhor, o caminho, nos dê a direção, papai. Que a gente não se perca, papai. Use pessoas, papai, para que possa dar suporte uma para as outras, papai, para que a gente não se desvie do caminho reto do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida de todas que estão aqui, papai. Traz cura, Senhor. Traz libertação, traz transformação, papai. Queremos ter a mente de Cristo, queremos enxergar como Cristo, queremos falar como Cristo, papai. Muda a nossa mentalidade, queremos a metanoia do Senhor. Queremos as vestes da santificação, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, para que a gente consiga, papai, vencer o pecado, vencer os vícios, vencer as dificuldades, papai. Em ti nós somos fortes, vamos se esforçar, queremos ser obedientes, papai. Tenha misericórdia, Senhor, nos perdoe, papai. Muito obrigado, Abba, muito obrigada, Jesus, pela sua obediência, pelo seu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por tanta paciência, por tanto zelo, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.